Olá, esse é o Birosca News. Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente mora. Para o Birosca News de hoje, realmente foi bem difícil eleger qual das coisas malucas que acontecem nesse país que a gente iria escolher para poder falar, né? Eu vou falar sobre o caso do Marcelo Adnet e como a Secretaria de Comunicação da Presidência da República está sendo absolutamente desvirtuada das suas funções, mas a gente podia estar falando, eu podia falar também do caso do músico negro que foi preso com base numa foto que estranhamente a polícia possuía e cuja própria decisão que mandou soltá-lo mostra o absurdo desse tipo de procedimento que foi feito contra ele. Eu podia falar também do perdão de R$ 1 bilhão em contribuições sociais e previdenciárias que o Congresso Nacional, a partir de um projeto apresentado pelo filho de um grande pastor, as grandes igrejas ganharam aí R$ 1 bilhão e de perdão das suas dívidas tributárias, das poucos tributos que ainda incidiam sobre a atividade das igrejas, que elas têm imunidade tributária para a maior parte das suas atividades. A gente poderia falar também sobre a decisão do STF que entendeu que o Rio de Janeiro não deve gastar, entre aspas, com a oferta de merenda escolar durante a pandemia. Isso 1 ou 2 semanas depois de alguns desses próprios membros do STF, na condição de membros do CNJ, estarem debatendo sobre os juízes venderem parte de suas férias, o que vai corresponder mais ou menos ao mesmo tanto que o Estado do Rio de Janeiro vai deixar de gastar com a alimentação de crianças cuja merenda escolar muitas vezes é a única refeição. Pois é, coisas malucas e absurdas nunca faltam para a gente utilizar de exemplo para poder ilustrar o quanto que nós somos uma birosca. Mas eu quero falar desse caso especificamente do Adnet. Para aqueles e aquelas que não conhecem, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas, normalmente nesse horário mesmo, 7 da noite, em que eu discuto Constituição, política, direito, enfim, e depois eu disponibilizo esse mesmo conteúdo no meu canal no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também o áudio fica disponível em podcast no Deezer, Spotify e outras plataformas de podcast. Pois bem, é importante a gente chamar a atenção para algumas questões envolvendo esse caso que ficou bombando aí na internet, no Twitter e outras redes sociais durante o fim de semana. Então você tem um humorista que faz algumas piadas de conteúdo político sobre fatos relacionados à vida pública e denúncias de crime envolvendo políticos. E a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ao invés de se comportar como um órgão de governo, de Estado, melhor dizendo, né, ela se comporta como assessoria de comunicação de um político. Mas não só isso, não só ela faz uma série de tweets que violam o princípio da impessoalidade na administração pública ou o princípio de probidade na administração pública, como também o subsecretário da Cultura também vem a público criticar o humorista e chamá-lo, entre outras coisas, de bobão. E quando foi questionado por um parlamentar acerca das suas manifestações, ele ainda vira para o parlamentar e ameaça o parlamentar com a Polícia Federal. Então nós temos o que é o tema então desse vídeo, é a ideia de aparelhamento de Estado. Quando instituições do Estado param de funcionar a serviço do bem público e a serviço do público e passam a ser privatizadas e utilizadas, aparentemente, como órgãos pessoais daqueles que estão no poder. Existe uma ideia que a gente já vem falando aqui, por exemplo, tanto no caso do Crivella quanto no caso do Witzel, eu já venho falando aqui, da importância de a gente chamar a atenção da diferença entre questões de Estado e questões de gestão.
uma Secretaria de Comunicação, assim muito mais inclusive uma Polícia Federal, uma Polícia Militar, qualquer polícia, não podem ser utilizadas como ferramentas de gestão, ou pior, como ferramentas para ficar fazendo propaganda personalista de figuras que estão no poder e, ao mesmo tempo, perseguição contra aqueles que criticam ou denunciam problemas envolvendo essas mesmas pessoas. O Leonardo Sakamoto lembra de maneira muito importante um paralelo disso com o antigo DIP da época da ditadura Vargas, que esse órgão de propaganda funcionava exatamente nesse mesmo formato, de fazer exaltação da pessoa do Vargas e de pessoas aliadas do então presidente e de fazer perseguição política daqueles que eles eram daqueles que eram contrários ao Vargas. A Secretaria de Comunicação ela vem se comportando dessa forma e não é de hoje. Basta a gente lembrar, por exemplo, manifestações dessa mesma secretaria a respeito da participação de um documentário da cineasta Petra Costa no Oscar, em que também questões ideológicas de governo foram colocadas como posições oficiais da Secretaria de Comunicação, e tantos outros exemplos, na verdade, em que a Secretaria de Comunicação, de novo, deixa de funcionar com base naquilo que ela deveria funcionar. Falando em Polícia Federal, nunca é demais lembrar que a saída do ministro Moro do Ministério da Justiça se dá justamente pela resistência deste sobre a tentativa de ingerência do presidente da República sobre esta mesma Polícia Federal, especificamente sobre o órgão da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, coincidentemente onde correm aí investigações contra seus filhos. E aí é justamente esse tipo de aparelhamento que era tão denunciado, que era tão falado, que haveria na época dos governos do PT, que nós vemos hoje à luz do dia acontecendo, né? Houve já um tempo no Brasil em que o Procurador-Geral da República era aquela pessoa escolhida pelos seus próprios pares e que o presidente apenas nomeava aquele que era o mais votado. Nós perdemos isso. Já não foi assim, por exemplo, com o atual Procurador-Geral da República, que não era sequer um dos 3 da lista. Nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com reitores de universidades federais, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo com a própria Polícia Federal. Então, talvez, quando o subsecretário de Cultura ameace um opositor político com a Polícia Federal, talvez ele não esteja fazendo realmente uma ameaça vazia, porque, afinal de contas, é desse tipo de aparelhamento que nós estamos falando aqui. E a coisa vai só piorando, né? Um blogueiro bolsonarista que fugiu do Brasil para escapar da investigação que o STF está fazendo, ele vai aumentar ainda o discurso de ódio contra o humorista, usando uma figura que é no mínimo patética, que é sugerir que o Marcelo Adnet seja homossexual, ao que um seguidor deste mesmo blogueiro também no Twitter vai fazer insinuações exaltando pedofilia. Então a coisa vai só degringolando. A incapacidade deste governo, assim como de tudo que a gente vem falando nas últimas semanas, tanto no caso da Flor de Lis, quanto do Crivella, quanto do Witzel, de poder separar, de conseguir separar público e privado, de conseguir separar o uso do dinheiro público, o uso da máquina pública para o bem público e não para a promoção dos seus próprios interesses, é absolutamente ímpar. E se nós achávamos no Brasil que estávamos caminhando para um tempo em que as instituições poderiam realmente funcionar, então, ao contrário do que o presidente do STF diz, as instituições não estão funcionando. Ou estão funcionando justamente no contrário daquilo que a Constituição de 88 e o mínimo que se espera de um Estado de Direito determinam. Estranhamente, o presidente do STF acha que não há nenhum grande ataque à democracia. Bom, talvez o presidente do STF deveria se voltar para o Brasil, porque neste país em que a gente mora, a única coisa que nós temos são ataques constantes à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e ao próprio papel do humorista. Cabe ao humorista fazer, sim, crítica da política, né? Ou
o humorista tem que fazer crítica contra quem? Tem que fazer piada de quem? De minorias? O humorista vai ficar fazendo piadas de quê? De negros, de gordos, de gays, etc. Isso me faz lembrar que ao tempo pouco antes da Segunda Guerra Mundial estourar, né, a gente tinha lá o Ministério da Propaganda com o Goebbels. Imagina qual seria a opinião do Goebbels, por exemplo, sobre o filme O Grande Ditador, do Chaplin, em que o Chaplin faz uma piada a respeito do Hitler. Né? Talvez a SECOM da época, que era comandada pelo Goebbels, né, lá na Alemanha nazista, também fizesse um pronunciamento, não no Twitter, que isso não existia, mas na rádio ou qualquer coisa do tipo, criticando o humorista por fazer piada com um grande herói nacional, que era o Hitler naquele momento. É absolutamente estapafúrdio que nós, 60, 70, 80 anos depois, estejamos de novo tendo uma Secretaria de Comunicação que se comporta dessa forma, que não tem a menor... tem uma incapacidade aparentemente imensa de poder separar as coisas. Existe um negócio chamado princípio da impessoalidade na administração pública, que faz com que o Estado esteja acima de gestões, porque gestões vêm e vão, e o papel da Secretaria de Comunicação é para com o Estado, é para divulgação. Aliás, a própria questão da publicidade, da forma como ela está determinada no artigo 37 da Constituição, diz que a publicidade serve para informar e não para fazer propaganda pessoal de quem quer que seja de quem ocupa transitoriamente o cargo de presidente, ministro, subministro ou coisa do tipo, seja para fazer perseguição ao humorista. Não é possível que, com tantos problemas com os quais a gente está lidando nesse país, nós tenhamos que agora ficar vigiando o que um humorista fala, que tipo de crítica um humorista faz. É um negócio tão impressionante, né, que nós estejamos aqui em 2020 falando de crítica que um governo faz ao humor. Né? E aí eu fico pensando em quantas vezes outros governos passados em que programas de humor, pessoas humoristas falaram e fizeram coisas tão ou mais diretas e críticas muito mais graves, e as coisas não foram nem um pouco de perto. Eu gostaria muito de ver paralelos disso em governos recentes, e me parece que a gente não vai encontrar em governos que nos sucederam anteriormente aí, críticas desse tipo. Ao contrário, me lembro muito bem de um ex-presidente que vai dizer que ele prefere o ruído da imprensa do que o silêncio da caserna. Enfim, num dia 7 de setembro, que comemoramos a independência do Brasil, aparentemente precisamos buscar a nossa própria independência interna, né, de um Estado de Direito que não se curve e de instituições que realmente funcionem, que realmente possam estar acima de interesses pequenos de governos que vêm e que vão. E é justamente isso, Flávio, é justamente essa a fase do autoritarismo. Essa é os paralelos que a gente pode fazer tanto com a ditadura do Vargas quanto com o próprio Goebbels no seu Ministério da Propaganda, estão aí para serem analisados, para a gente poder fazer as comparações que devem ser feitas. Nós estamos destruindo a capacidade crítica das pessoas com esse tipo de coisa, com um mar de fake news que desafiam qualquer lógica e fazem, por exemplo, que um casal de italianos pegue um barco e vá para o meio do mar para ir até a borda da Terra para provar que a Terra é plana. Enfim, é desse tipo de coisa que nós estamos falando. O Flávio lembra aqui muito bem, por exemplo, O Nome da Rosa, do Umberto Eco, né? Ou A Poética do Aristóteles. É justamente isso. O poder da palavra, daquilo que não pode ser dito em um governo autoritário. Numa democracia, e eu acho legal lembrar isso aos liberais, pseudo-liberais de plantão, numa democracia liberal, as pessoas devem ter o poder de poder fazer críticas ao governo sem sofrer retaliações. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Na quinta-feira estamos de volta e vamos ver que outra coisa maluca, bizarra e estapafúrdia esse país consegue produzir. Ou melhor dizendo, né, que
qual das coisas malucas, estapafúrdias e bizarras esse país vai produzir para a gente poder escolher para o Birosca News de quinta-feira. Eu agradeço a participação de todas e todos aqui, inclusive a do Flávio hoje, e tantos e tantas que estão falando aqui, fazendo vários comentários extremamente pertinentes, como essa frase famosa do Goebbels, né? Eu termino com a frase que foi citada aqui, de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. É mais ou menos por aí. E olha que naquela época ele nem tinha Twitter, né? Bom, gente, quinta-feira estamos de volta. Tchau.